Bora ir pra faculdade. Quando eu tiver. Muito bom. Essa árvore ali e as outras. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Aline Novaes e hoje nós vamos conversar sobre ser cristão em uma faculdade secular. Eu cheguei em casa da faculdade já faz um tempinho já. Se meu cabelo tiver com aspecto estranho é porque eu tomei banho, lavei o cabelo e aí ele tá meio úmido em algumas partes, tá? A gente começou esse vídeo um pouquinho diferente aí, com um mini vlogzinho. Hoje eu vim aqui falar sobre um tema que eu sei que assombra muitos jovens cristãos estão vivendo nessa fase. E eu parei pra pensar, por que não falar sobre isso? Já que tem muitas pessoas que perguntam sobre isso, que falam comigo em relação a isso, que compartilham comigo algumas frustrações em relação a ser um cristão e estudar em uma faculdade secular. Eu sei que cristãos enfrentam desafios em vários lugares. E a faculdade é um dos maiores desafios para muitos cristãos. Por isso, eu quero te ajudar nessa jornada. Eu quero te ajudar a poder lidar com essa situação, com essa fase da sua vida de uma forma mais tranquila. Pra quem não sabe, pra quem não conhece o canal, não me conhece, não me segue lá no Instagram, se você não me segue, segue lá. Lá a gente tem bastante conteúdo também. Lá de vez em quando eu coloco algumas coisas, eu publico algumas coisas sobre a faculdade, porque faz parte do meu dia a dia, então não tem como fugir muito disso. E vocês sabem que eu estudo em uma faculdade cristã. E estudando em uma faculdade cristã, eu aprendi muita coisa que eu tenho certeza que vai te ajudar a lidar melhor com essa fase aí da vida de jovem cristão. A primeira dica que eu tenho pra te dar, a primeira coisa que eu tenho pra falar aqui é que não ache que todo mundo na faculdade é seu amigo. Eu sei que muitas pessoas vão direto do ensino médio pra faculdade, já vão com aquele pensamento de amizade, de criar vínculos, de ter o seu grupo e tudo mais. E realmente, a gente sabe que na faculdade existem vínculos, existe identificação, a gente se identifica com pessoas mais do que com outras, né? Muitas vezes acaba gerando sim amizades. Mas essa dica é pra você entender que não adianta você achar que todo mundo da faculdade é seu melhor amigo. Não acho que você vai pra faculdade que você precisa ter melhores amigos lá. Não funciona assim, não é desse jeito. Lá na faculdade você tá indo pra quê? Pra estudar, para adquirir conhecimento. E quem vai passar esse conhecimento é o professor. Por isso que você tá na faculdade, porque se não fosse por isso, não teria por que você estar lá. Você não está lá pelas amizades. As amizades, é claro, são um plus aí. E acredite, muitas pessoas não levam a amizade que elas têm na faculdade pra depois da faculdade. Tem gente que leva sim, porque, claro, a gente cria vínculos ali. Tem pessoas que são muito legais, mas são uma ou duas ou três. E às vezes você tá numa sala de, sei lá, 30, 40 pessoas, você vai levar com você duas ou três pessoas, às vezes uma pessoa. Mas isso não significa que você não vá se dar bem com as outras pessoas, entende? A minha dica pra você aqui eu sei que pra você como cristão muitas vezes é difícil você se identificar com outras pessoas, mas tenha amizades estratégicas. E amizade estratégica é diferente de ser interesseiro. E eu vou explicar pra você essa diferença. Quando eu digo pra você ter amizades estratégicas, não é pra você ser uma pessoa falsa. De forma alguma. Eu não recomendo você ser falso na sua vida. Não seja falso. É pra você sim fazer amizades genuínas, mas entender e fazer separação de amizades. Vou te dar um exemplo. É como colegas de trabalho. Quando você vai para o trabalho, você pode se dar muito bem com seus colegas de trabalho. Vocês vão conversar sobre o trabalho, vocês vão conversar sobre algum assunto ou outro, mas muitas vezes você não vai ficar contando para ele todos os detalhes da sua vida. Como você tá triste, ou então o que aconteceu no final de semana lá na sua casa, na briga que teve, na discussão. Eu não sei, você não vai contar tudo para seus colegas de trabalho, porque na maioria das vezes eles não vão ajudar, eles também não têm interesse nisso. Mas eles estão ali para dar suporte em outras coisas. Da mesma forma, os amigos da faculdade. Muitas vezes você não vai conseguir dividir com essa pessoa as dificuldades que você está passando em casa. Não vai conseguir dividir com essa pessoa problemas em relacionamento amoroso, dificuldade com sua mãe, com seu pai, sei lá, sabe? Às vezes você não vai conseguir dividir esses problemas com essas pessoas. Até porque muitas vezes dividindo esses problemas com essas pessoas, muitas vezes a gente encontra pessoas no caminho que não são pessoas sábias, que não dão bons conselhos, e muitas vezes a gente acaba mais se prejudicando do que
se ajudando. Mas se você for contar sobre algum detalhe, sobre alguma outra coisa interessante, sobre algo envolvendo a faculdade, aquelas pessoas, elas vão estar ali, elas vão te receber bem e é interessante. Por isso, sabedoria para você saber o que você deve ou não compartilhar com aquela pessoa. Existem amigos que são amigos para você contar dificuldades e também estar nos momentos bons e ruins. E existem pessoas que você vai ter ali uma convivência e que você vai contar algumas coisas, que você vai separar algumas coisas. Pode reparar, não é com todo mundo que você sai contando tudo. E porque com amigos da faculdade, muitas vezes as pessoas esperam ter aquele super amigo, aquele melhor amigo, em que ele pode compartilhar tudo. Na faculdade, você vai ter amigos. Você vai ser amigável com essas pessoas. Mas muitas vezes você não vai ter melhores amigos. E tá tudo bem. Isso não é ser amigo por interesse, porque amigo por interesse você só busca estar com aquela pessoa por interesse. Mas nesse caso, você só vai saber separar o que funciona e o que não funciona. É você conhecer ali o seu limite e conhecer também o limite da outra pessoa. E o que você deve ou não falar para cada pessoa. Assim você até acaba evitando frustrações de, ai, não tenho amigos e tudo mais na faculdade. Mas muitas vezes, se você olhar, você tem ali uma convivência legal com o pessoal. E pode melhorar isso ainda mais sabendo o que falar. A segunda dica é não rebata o que seu professor disser. Muitas vezes, em faculdade secular, eu digo principalmente em faculdades públicas, é comum você ver professor zombando da fé cristã, zombando da criação, zombando da Bíblia, zombando da fé mesmo cristã. E eu sei que dói porque você acredita nisso, porque você tem fé nisso. Eu também tenho fé na Bíblia, na criação. E muitas vezes é difícil você ver alguém na sua frente zombando da fé cristã. E se fosse ao contrário, essa pessoa, ela não aceitaria o tipo de zombação, por exemplo, com evolucionismo, ou com lacração, mimimi, essas coisas. Mas se tem uma coisa que eu aprendi na faculdade, e principalmente nesse último semestre, o semestre passado, foi que muitas vezes a gente não sabe explicar o porquê a gente acredita no que a gente acredita. Todo semestre, lá na minha faculdade, como eu já disse nesse vídeo, é uma faculdade cristã, então todo semestre a gente tem uma disciplina sobre religião, cultura e religião, pós-modernidade, ciência e religião. O semestre passado foi sobre ciência e religião, foi sobre criacionismo e evolucionismo. E foi muito interessante perceber que a gente tem muita base para crer no que a gente crê, só que muitas coisas vêm da fé. Da mesma forma, a evolução. Eles têm base para algumas coisas, mas eles também precisam de muita fé para acreditar na evolução. Durante esse semestre, a gente entendeu muitas coisas sobre a evolução, sobre o criacionismo, e entendemos sim que a gente tem evidências para a criação, a gente consegue entender cientificamente muitas coisas que dá base ali para a criação. Mas, muitas vezes a gente não sabe rebater alguém que é evolucionista, alguém que tem um conhecimento diferente do nosso. E normalmente esses professores, principalmente da pública, eles têm base para falar muitas coisas, mesmo que seja bobeira, entendeu? Só que muitas pessoas, muitos cristãos, não estudaram o suficiente, não tem base o suficiente para rebater. Simplesmente levanta a mão, ai professor, eu não concordo. Aí o professor vai lá, lasca uma resposta em você e você fica lá desenchabido, sem saber o que falar agora, porque você não tinha base, você só crê na Bíblia, mas você não sabe rebater, não sabe debater sobre o assunto, entendeu? Aí você acaba se sentindo triste, frustrado ali e tudo mais. Por isso que eu digo uma coisa pra você, você quer rebater o professor, você quer falar pro professor sobre algo que você acredita e sobre alguma coisa que ele acredita que não faz sentido, que não tem comprovação científica, como, por exemplo, a evolução, você precisa, no mínimo, estudar para conseguir rebater. Não adianta vir só com achismo, porque ele sabe que a criação está na Bíblia. Ah, professor, não concordo com isso porque está na Bíblia que não é assim. Mas como você vai conseguir debater sobre esse assunto em sala de aula? Você precisa se preparar mais se você quiser realmente debater com seu professor. Depois que lançou aquele filme Deus Não Está Morto, muitas pessoas ficaram, não, a gente tem que falar e tal. Vocês têm que lembrar que nesse filme, o personagem que era cristão, ele foi obrigado pelo professor a negar Jesus, a falar que Deus não existe, Deus está morto. Nesse caso aí já é diferente. Quando algo vai contra você, quando algo é pra te ameaçar, quando algo é pra te obrigar a algo que envolva suas convicções, seus princípios, aí sim, você precisa ir contra esse professor. Ah, você é sabatista e ele quer fazer algo no sábado e você não pode.
óbvio que você vai brigar por essas suas convicções. Você foi obrigado por seu professor a dizer que Deus não existe, a fazer um texto dizendo que Deus não existe. Sabe, são situações diferentes. Quando algo fere seus princípios, é claro que você deve ir atrás e que você deve buscar os seus direitos, porque como cristão, como religioso, você precisa sim buscar os seus direitos. Você não deve concordar com seu professor de forma alguma. Mas quer saber, além de se preparar para estar em sala de aula e entender por que você acredita no que você acredita, até porque muitos cristãos acabam se desviando na faculdade porque eles acabam ali ouvindo zombaria, acabam ali ouvindo alguma filosofia, alguma coisa ali. Eles não estão preparados para isso, eles não estão lá com a crença firme, eles não sabem exatamente por que eles acreditam, eles só acreditam porque acreditam, entendeu? Mas quando vem aí uma outra ideia que vai de frente com aquilo que eles acreditam, muitos abandonam. Então, além de se preparar como cristão para você estar firme na sua convicção, além disso, se esforce para que o seu testemunho de vida influencie outras pessoas, para que as pessoas vejam Cristo em você. Se esforce para ser um bom aluno, se esforce para ser uma boa pessoa, para representar Jesus no meio em que você vive. A terceira dica que eu tenho para falar para vocês é que a faculdade, ela não é tudo. Muitas vezes a gente vive muito intensamente esse momento ali da faculdade, essa fase. E parece que a faculdade nunca vai passar, parece que a faculdade é tudo que você tem na sua vida. Você nem olha para as outras áreas da sua vida, você está tão focado ali na faculdade que parece que ela é você. Mas não se esqueça, a faculdade ela não é você, ela é uma extensão, ela é uma área de sua vida. Então você tem ali a área amorosa, familiar, área financeira, várias outras áreas e também a área de conhecimento, a área de estudo, a área da faculdade. A faculdade, ela não é tudo. E depois que você se formar e tiver acabado os anos que você precisa passar pela faculdade, vai ter acabado. Mas as escolhas que você fizer na faculdade, elas vão permanecer. Por isso, muito cuidado com as suas escolhas. E isso já leva para a quarta dica, que é prioridade. Se você é cristão e você tá na faculdade, você sabe, você tem que ler muita coisa, você tem que estudar muita coisa. Mas a primeira coisa que você precisa focar é em Deus. Deus precisa ser sua prioridade. Porque tudo isso vai passar ali, sei lá, os seus 4, 5 anos de faculdade. Tudo vai passar, o que não passa é a salvação. As suas escolhas aqui fazem diferença na sua salvação. Então, se fazer essa faculdade não fizer parte do seu propósito de salvação, então não adianta muita coisa. Se fazer essa faculdade está acima do propósito de Deus, está acima da sua prioridade, que deveria ser o Senhor, você deveria repensar sobre isso, sobre o que realmente importa. Será que você está vivendo tão intensamente a faculdade, está deixando de lado o que realmente importa? Começou a chover, se vocês ouvirem alguns barulhos assim, é porque faz barulho quando cai a chuva aqui no teto, né? Por isso, estude mais a Bíblia, ore mais, leia mais a Bíblia, passe tempo com Deus, se relacione melhor com o Senhor, que isso sim é o que vale a pena. Primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. A quinta dica é que muita gente se perde na faculdade por filosofias, palavras vãs, e tem muitas coisas que são muito tentadoras, como por exemplo sair com os colegas em um ambiente que você como cristão não deveria estar. Cuidado com isso, cuidado, você não precisa levar essa amizade para além da faculdade, se você ver que isso não faz sentido, que isso não faz sentido com aquilo, com o seu estilo de vida como cristão. Tem outras tentações também que você pode enfrentar aí na faculdade, eu sei que são muitas, e uma delas é relacionamentos. Relacionamentos em faculdade secular são muito tentadores. Como você sabe, aqui no canal a gente fala sobre relacionamento, sobre autoestima, sobre autoconhecimento, sobre esse estilo de vida que é o cristianismo na prática. Inclusive, se você não é inscrito, se inscreve aí para poder fazer parte da nossa família aqui no YouTube e receber mais vídeos como esse. E isso de você cair em tentação é um grande problema, porque como eu disse, os teus anos de faculdade, os seus anos de estudo na faculdade vão passar. As suas escolhas, elas vão permanecer. Em muitos casos, você vai levar marcas de escolhas que você fizer. Isso envolve relacionamentos. Como cristão, você sabe que existe aquela questão ali do jugo desigual. E na faculdade, muitas vezes a gente encontra pessoas que não são da mesma religião que a gente, que não têm o mesmo propósito que a gente, ou um propósito que a gente consiga unir. E muitas vezes são pessoas que não estão nem aí para relacionamento, não estão nem aí para casamento, e você sabe que o namoro cristão é para casar. E muitas pessoas acabam perdendo tempo ali com relacionamentos fúteis e acabam caindo em tentação. A questão é cuidado para não cair. Peça forças a Deus para não cair. E se você cair, não fica no chão, não. Levanta e tenta resolver essa situação e fazer escolhas mais
cristãs, escolhas que te levam para mais perto de Cristo, escolhas que te façam representar o próprio Cristo, né? Sejam escolhas que o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar. Não se deixe levar por aquele ambiente, que eu sei que é muito difícil, mas você precisa estar emocionalmente forte, psicologicamente forte, espiritualmente forte para poder lidar com essas situações e vencer. É claro que só Deus pode te dar esse suporte para você vencer essas tentações, esses desafios que ocorrem aí na vida cristã. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha feito sentido para você. É claro que tem muitas outras coisas ainda que eu poderia falar sobre um cristão na faculdade, mas esse vídeo aqui eu quis falar sobre essas. Quem sabe não tem aí um outro vídeo sobre esse mesmo assunto, se você gostar. Se você gostou, deixa seu like pra eu saber que você gostou. Aproveita, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos que também são cristãos. E eu espero você no próximo vídeo. Tchau!